Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a essa rápida reflexão na Palavra de Deus. O nosso propósito é conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3. O Senhor afirma em Malaquias, capítulo 3, no versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Nós não vamos falar agora sobre dízimos, mas não importa o contexto para essa afirmação de Deus. Ela é universal, ela é sempre verdadeira. Eu, o Senhor, não mudo. Ao longo da história e de todo o texto bíblico, o homem sempre se moveu ao sabor do vento. Para onde o vento soprava, lá ia ele, e ainda hoje é assim. Mas a palavra de Deus sempre foi muito clara, independente do contexto, essa afirmação é sempre verdadeira. Eu, o Senhor, não mudo. Olhando para o Antigo Testamento, nós vemos que as promessas da palavra sempre estavam mais voltadas para conquistas materiais, para objetivos mais imediatos. No entanto, mesmo assim, sempre o Senhor deixou bem claro na sua palavra a necessidade da obediência, para que o homem entrasse na posse das suas conquistas. Então ele disse a Josué, usando as minhas próprias palavras, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, versículo 7. Esforça-te e tem bom ânimo. Cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de seres bem-sucedido por onde andares. No versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não, meus irmãos, não é só com palavras bonitas ou fazendo uma coisinha aqui e outra coisinha ali que nós iremos nos qualificar para viver todas essas bênçãos em nossas vidas. É com o esforço da obediência, da disciplina e da renúncia dos pecados e dos maus caminhos. João Batista ensinou isso, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. O Senhor Jesus ensinou isso, Mateus capítulo 4, versículo 17. E para não corrermos o risco de errar o alvo, deveremos nos comportar vivendo intensamente o que é ensinado nos dois versículos que citamos acima, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Porque eu, o Senhor, não mudo. Bem, o Antigo Testamento passou, nós recebemos um Novo Testamento, que é a nova e eterna aliança em Cristo Jesus. E agora nós vivemos pela graça de Deus. O Senhor disse em Hebreus capítulo 7, versículo 12, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. E a lei mudou. Então, como fica hoje o nosso relacionamento com Deus? Nós já não estamos submissos àquelas ordenanças do Senhor, cuidadosamente guardadas pelo povo de Israel, pelo menos nos momentos em que ele era fiel a Deus. Ora, se já não somos submissos àquelas regras todas do Antigo Testamento, precisamos então conhecer as novas regras do Novo Testamento, para que como cristãos possamos seguir praticando a vontade do Senhor para a igreja de hoje. Especialmente porque, com o Filho de Deus, nós recebemos também o seu Evangelho. E como a palavra de Deus hoje nos prepara para o mundo espiritual, nós precisamos entender que o Antigo Testamento já não traz plenitude para os cristãos, pois mudou muita coisa, e muita coisa já não nos serve mais. Nós falaremos sobre isso oportunamente. No entanto, muito do Antigo Testamento continua plenamente válido nos dias de hoje, pois o ensino moral de Deus não muda nunca. É o caso das referências que nós usamos normalmente para abrir essas nossas reflexões, lá em Oséias 6,3. É por isso que precisamos ter intimidade com a palavra. Nós aprendemos em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E especialmente confirmando Josué capítulo 1, 7 e 8, nós temos agora no Novo Testamento. O evangelista Tiago, falando sobre Deus, diz assim, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Dessa reflexão, nós entendemos que, primeiro, precisamos conhecer o Antigo Testamento, pois boa parte dele continua valendo plenamente nos dias de hoje, que é o ensino moral de Deus.
Precisamos conhecê-lo para saber o que é válido ainda hoje e aquilo que já não está mais valendo, que é o ensino das leis para Israel, não se aplicam a nós. Segundo, precisamos conhecer o Novo Testamento, pois ele traz as novas ordenanças de Deus para os cristãos, especialmente os 2 mandamentos de Cristo, reunidos em Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 14, diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, se Deus está dizendo lá em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo, lá em Tiago 1,17, em quem não há mudança e nem sombra de variação, e ele ainda está dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados e dos vossos maus caminhos. Foi dito por João Batista em Mateus 3, 1 e 2, e Jesus em Mateus 4, 17. Então nós precisamos nos preparar para estarmos entre os chamados do Senhor quando chegar o dia da nossa salvação ou da nossa perdição. Para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar de buscar só as bênçãos materiais, como era prometido no Antigo Testamento, e começar a buscar as bênçãos espirituais, como é prometido agora no Novo Testamento. A melhor forma de conseguir isso é conforme o ensinado em Oséias 6,3, que foi citado no início dessa reflexão. Que Deus abra o nosso entendimento para que nós possamos receber e guardar a sua palavra, escondendo-a em nossos corações. Irmãos, lembrem-se de deixar o seu like, curtindo as nossas publicações, de nos seguir para receber avisos sempre que postarmos um novo texto, e de compartilhar, para que essa palavra alcance o propósito de levar o Evangelho a toda criatura. A internet alcança toda criatura. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.